Bem, então, antes de eu começar, a doutora Camila, gostaria de fazer uma abertura, nossa vice-presidente. Sim, eu só gostaria de agradecer a vocês, todas e todos que toparam estar com a gente mais uma vez, ou a primeira edição do Multi para alguns, segunda edição do Multi para outros. Mas, ó, vocês devem estar ouvindo o Miguel já aqui de fundo, né? Então, em nome da Comissão de Direitos Humanos, eu queria realmente, assim, dizer para vocês que é um prazer estar aqui. O Flávio, o professor Flávio, que encampou essa ideia, então, na gestão passada, que era da nossa querida Priscila Beltrame, trouxe o MUT, então, agora eu estou à frente da comissão, e a gente continua. Então, vamos fazer nossa segunda edição. O Flávio, que é o expert aqui de MUTs, então eu pedi e ele gentilmente aceitou fazer essa reunião para que a gente pudesse falar um pouquinho como que é a experiência, como ele disse, né, o que se espera das juízas, dos juízes, para a gente ter aí um alinhamento. E depois, mais adiante, a gente passa para vocês também uma enquete com as datas e os horários, para ver em que momentos vocês conseguem estar, mas vocês estão convidados a participar, mesmo dos momentos em que vocês não tiverem. Só um minutinho. Se vocês não estiverem julgando. E também na nossa abertura no dia 5 e encerramento no dia 7. Eu vou ter que pegar ele aqui para ele parar de chorar, daí eu já volto. E hoje é dia dos professores, então a casa está cheia aqui, gente. Vocês vão ouvir barulho o tempo todo. Flávio, eu vou passar a palavra para você e eu já retorno aqui, tá? Tá legal. Então, obrigado. Eu vou te chamar de Camila, que é uma amiga, né? E o Miguelzinho, como eu disse, não podia faltar, já marcou presença. Pessoal, então eu vou procurar ser bem breve. Alguns já tiveram a experiência do ano passado, outros não, né? Então, praticamente todos aqui eu conheço, pessoas muito queridas que eu respeito muito, admiro muito. O objetivo do MUTI é, é, é estabelecer esses três escopos que eu coloquei agora há pouco. Então, estímulo à participação mais efetiva dos corpos discentes das universidades e dos próprios professores com os direitos humanos, porque hoje a defesa dos direitos humanos não fica só atrelada ao uso do sistema pátrio, do sistema nacional. É muito comum que nós estejamos hoje na Comissão Interamericana, por exemplo. Hoje mesmo na aula eu mostrei vídeo de audiências na Corte Interamericana para os alunos, que adoraram. Então, quando a gente estimula isso, você abre horizontes para quem acha que a carreira na advocacia é só o sistema nacional, e não é, embora seja o mais importante, evidentemente, mas hoje esse diálogo já é o nosso dia a dia. Então, esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é que a OAB cumpra o papel institucional dela, não só na defesa das prerrogativas e dos direitos humanos para toda a sociedade, mas ajude os estudantes e, de novo, também os juízes a se aperfeiçoarem, porque vocês vão notar, e talvez alguns que tenham feito isso, participado do ano passado, podem confirmar o que eu vou dizer agora, a gente aprende muito nesses debates, né? Não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista humano, porque vocês vão ver estudantes muito nervosos, estudantes, entretanto, extremamente profissionais. Vocês vão notar um desnível muito grande, estudantes muito preparados, estudantes que nem sabem bem como se dirigir aos juízes, às juízas, né? Então, isso ensina muito para a gente porque você fica mais versátil, mais flexível no tratamento de um e outro. E o outro, portanto, esses três objetivos, eles são muito importantes. Mas mais do que isso, quando a gente estabeleceu essa competição ano passado, a minha ideia é colocar o AB São Paulo como uma referência nas competições. Porque essas competições hoje no Brasil, por exemplo, elas existem para direito tributário, direito comercial, direito trabalhista, competições de direito eleitoral. No nosso caso, direitos humanos, Comissão de Direitos Humanos. Então, eu acho que a gente temos agora o segundo MUTI, o ano que vem o Tá terceiro. voando a nossa internet, será? Oi? Alguém falou comigo ou foi? Acho que foi o microfone aberto.
Então, a ideia também é colocar Trabalho. a OAB São Paulo como parte do circuito que não é só nacional, é também mundial. Então, por exemplo, uma equipe que todo mês de maio, lá nos Estados Unidos, em Washington, faculdades do mundo inteiro vão participar da grande competição do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, né? Mas antes de irem para lá, elas vão aqui para a PUC do Paraná, elas vão para países vizinhos que fazem essas rodadas preparatórias. A gente poderia, inclusive, ter usado o caso que vai ser usado o ano que vem, né? A gente pode pedir autorização e usar. Então, a nossa ideia, estamos apenas começando, esse é só o segundo, é que a gente crie esse roteiro anual. E como de fato me perguntaram, eu recebi mensagens. Professor Flávio, vai ter o segundo MUT esse ano? Porque o ano passado foi muito legal. A PUC do Paraná, a OAB do Paraná, lançou um modelo idêntico. E eles estavam com duas faculdades o ano passado aqui em São Paulo, a PUC Paraná e a Federal. Tanto é que foi uma rivalidade dura ali entre as duas, né? Então, nós começamos a criar uma cultura é, que, além de tudo, melhora muito o currículo desses estudantes. Eu vou mandar para vocês depois no PowerPoint, mas há manchetes, né, do Estadão, por exemplo, dizendo como as competições abrilhantam os currículos dos jovens advogados, das jovens advogadas. Então, eu acho que esse é o nosso objetivo. E aí eu estou lendo o roteirinho aqui do lado para eu não esquecer nenhum ponto. Primeira orientação: conheçam detalhadamente o caso. Leiam o caso até sonhar com ele. Então, acordar de noite pensando no caso, né? Porque vocês vão ter que, eventualmente, sanar dúvidas. Não só, eu já vou falar do papel do presidente da mesa, cada rodada vai ter um presidente de mesa que vocês vão escolher, mas dúvidas sobre o caso podem surgir e vocês têm que ter isso na ponta da língua. Esse uma primeira dica, né? O nosso caso desse ano envolve questão racial, envolve jornalistas desaparecidos, mas lembrem que são baseados em fatos reais, né? Por exemplo, é evidente o paralelo entre a questão do jornalista no problema e o desaparecimento do Bruno e do Dom, que a gente trabalhou muito também. A OAB esteve na organização das cerimônias há 2 anos atrás, né? Lá na Catedral da Sé, estivemos juntos lá e tal. Então, são casos que são do nosso dia a dia do Brasil e também são do dia a dia do sistema interamericano. Então, primeira dica é ler e estudar o caso, e a gente pode até trocar dúvidas no grupo, né? Flávio, eu li esse trecho, não entendi bem. Doutora Ana Lívia, tem alguma. Aí ela dá uma dica e a gente vai trocando essas figurinhas para matar essas dúvidas, né? Primeira sugestão. Vão anotando as perguntas aí, eventualmente, que vocês tenham, viu, gente? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante. Eu diria os dois artigos centrais, três, vou citar três, da Convenção Americana, que é a nossa norma referência principal, são os de admissibilidade do caso. Então, os alunos vão discutir, vão falar do mérito, evidentemente, mas eles vão estar discutindo mesmo, e essa é o que isso a gente vai ter que avaliar, a admissibilidade do caso. É ou não é admissível perante a Comissão Interamericana a denúncia que as vítimas apresentaram no problema? E quais são os artigos que eu sugiro que vocês leiam, inclusive leiam comentários sobre esses três artigos? O 44, o 45 e o 46 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ou seja, para que um caso seja admitido perante a comissão, é necessário que os recursos internos de um país tenham sido esgotados, isso que os alunos vão ter que mostrar domínio, né? Ou
esses recursos internos não foram esgotados, mas a burocracia, o próprio sistema jurídico, está sendo usado para obstaculizar a prestação de justiça. Então é aquela história. Vamos pensar no caso Maria da Penha, né? Então levou anos sem que nada ocorresse até que o responsável pelas duas tentativas de feminicídio respondesse perante a justiça. Precisou o Brasil ser levado à comissão. Então você tem um sistema funcionando, mas esse sistema, ele próprio é usado de forma desarrazoada na linha do tempo para evitar uma punição, né? Semana passada mesmo, nós tivemos a audiência acho que Cabo Frio, cujos bebês morreram numa maternidade. A audiência foi na corte. Levaram anos aqui no Brasil sem que as investigações fossem adiante. E quando foram arquivadas, né? O caso foi parar na corte. Então, essa é a segunda possibilidade. Terceira possibilidade, o prazo de 6 meses. Então, sofremos uma lesão de direitos humanos no Brasil, o caso correu, foi investigado, chegou até um tribunal, eventualmente, até o Supremo Tribunal Federal, e aí, quando recebemos a decisão final, pelo arquivamento, pela absolvição, e aí entendemos que a justiça não foi concedida. Um caso de feminicídio, a morte desses bebês lá em Cabo Frio, que foi por vírus no hospital, né? As famílias foram super desrespeitadas. Então, nós temos 6 meses da data da comunicação da decisão para irmos para a corte. Então, esses requisitos de admissibilidade estão no 44. O 44 é como deve ser feita uma petição, 45, 46, e este é o ponto principal que os alunos deverão discutir. O caso é ou não é admissível perante esta comissão? Claro que vai passar pelo mérito, mas o principal é a admissibilidade, né? Então, eu não sei se ficou muito claro, mas por favor, me interrompam, tá, gente? Podem fazer perguntas, porque normalmente as competições elas tratam disso, né? Aí vem o princípio da subsidiariedade do sistema internacional. Eu só posso ir à Comissão Interamericana se- enquanto sistema subsidiário, se o sistema nacional não funciona, ou não existe, né? Eu cito muito a Líbia, um país que hoje não tem instituições, né? A reconstrução de um poder judiciário, como aconteceu no Timor-Leste também, que até juristas brasileiros ajudaram a reconstruir o sistema no Timor-Leste, porque uma guerra acaba com tudo. Então você tem que reconstruir. Então pode ser que você tenha um país que não tem sistema. Não é o caso do problema, mas só para lembrar o que é subsidiariedade. Vocês aqui sabem tanto quanto eu, há aqui professores de internacional que sabem disso. E o outro, além da subsidiariedade, a complementaridade. Então, o sistema interamericano é complementar ao brasileiro. E aí, vocês vão ver alunos que não sabem do que estão falando, mas você vai ter aluno que vai chegar e vai dizer assim: olha, inclusive o nosso parágrafo segundo do artigo 5º, cláusula de abertura, ele estabelece claramente que os tratados internacionais também são fontes de direitos fundamentais. Então, pode ser que você encontre um aluno pela frente que vai ser mais refinado na análise do que um outro que pode se perder. Diante disso, nós, juízes, não temos que ajudar ninguém. Se você ouve uma afirmação de um orador, de uma oradora, muito fraca, muito errada, você não vai corrigir. O que que você vai fazer? Doutor, desculpe interrompê-lo. O senhor poderia, esclarecer melhor o que o senhor quis dizer com essa afirmação, né? Aí ele vai reafirmar ou ele vai corrigir. Se ele falou errado de novo, você só anota, porque nós não estamos lá para corrigir ou ensinar. Nós estamos para ouvir o argumento de uma equipe e da outra, e aí vocês vão pontuar na planilha de acordo com o que vocês ouviram. Isso é muito importante, né? A gente tende a querer corrigir, porque todos aqui são advogados e advogadas de direitos humanos. Então a gente
a gente tende a se envolver, né? Ainda mais vendo essa meninada que a gente é apaixonado por essa garotada, senão não éramos professores e professoras. Então, nós não estamos lá para ficar corrigindo, né? Outro ponto. Eu vou passando, viu, gente? Aí vocês vão anotando aí as perguntas e a gente faz um bate-volta, tá? Só para eu não perder a linha aqui e para não tomar muito tempo de vocês. Outra questão interessante é que as estrelas são eles. Então eu já participei como juiz lá em Washington, no sistema interamericano, com a Raquel Guerra, que esteve na final do ano passado, lá do Rio, e é muito. Você encontra professores e advogados, juízes de vários países, né? Então tem muita vaidade no nosso meio. Então tem juiz que quer falar demais, quer aparecer e quer mostrar que sabe. Não. As estrelas são eles. Então, nós devemos fazer perguntas até para avaliar, mas não fazermos muitas perguntas, porque senão a gente interrompe muito o raciocínio deles. Então, você pode fazer 2 ou 3 perguntas para cada equipe, evitar fazer pergunta sobre a pergunta. Então, eu vou fazer uma pergunta, na verdade, eu faço 3 ao mesmo tempo. Procurar evitar isso. Nunca mostrar críticas ou discordâncias a outros juízes. Para eles, nós temos que ser uma bancada unida. Então, é, eu já vi acontecer problemas entre juízes, não aqui no Brasil, mas que foi muito ruim a situação. Então, vamos ponderar sempre o momento de fazer a pergunta quando eles estiverem falando. Eu costumo fazer assim: com licença, senhora oradora, eu gostaria de ouvi-la, porque não ficou muito claro na sua colocação, o que exatamente a doutora quis dizer com o princípio da complementaridade, que não estaria presente aqui, né? Porque você está defendendo o Estado, você está dizendo que quem vai defender o Estado vai dizer não estão presentes os requisitos da admissibilidade, né? Então você pede para a pessoa explicar melhor. E deixa a aluna ou o aluno falar. Muito obrigado, só isso. Um outro ponto interessante é que na réplica, que são 5 minutos, e na tréplica, só um orador deve falar. Houve essa dúvida no ano passado, mas nós vamos estabelecer isso, só um orador pode falar. E não fazemos perguntas nem na réplica e nem na tréplica. O que é que vocês vão analisar na réplica e na tréplica? A réplica nos é útil porque nós vamos avaliar a capacidade da equipe de ter escutado os 30 minutos da equipe opositora e ser capaz de. Agora fiquei na dúvida, são 25 minutos ou 30. Depois a gente verifica, eu acho que são 30. E nós vamos avaliar a capacidade dessa equipe de ter escutado aqueles 30 minutos e já ter estabelecido ali na hora os contra-argumentos àqueles 30 minutos. Eles têm que puxar na hora isso, né? Pode falar, Renata. Fique tranquila. Você tá muda, Renata, não estou te ouvindo. Consegui. Só para Ah, aproveitar o gancho, professor, réplica e tréplica, somente um orador. Este orador foi o que fez a defesa primeiro ou pode ter troca? Mesmo que eles seja escolhem. o Eles mesmo? escolhem. Isso não Não tem importa. problema. Não importa. Pode ter a Não troca, importa. mas somente um que vai falar na réplica ou na tréplica. Um na réplica e um na tréplica. Porque Tá, são mas só pode 5 trocar. minutos. Tá, pode trocar, não tem problema. Exatamente. Tá ótimo. Então, aí o que vai acontecer? Vamos imaginar, Renata, que são de 3 em 3, né? 3 juízes, 3 juízes, 3 juízes em cada rodada, exceto a final, que são 5. Então, vamos imaginar que eu estou junto com a Ana Lívia e com a Renata, e aí eu e a Renata escolhemos a Ana Lívia como: olha, Ana, você vai ser a presidente da mesa,
você vai ter que esclarecer as regras, controlar o tempo, tudo isso, né? E aí, o orador está com 30 minutos, mas ele pede mais 2 minutos para a presidente, que é a Ana Lívia. Aí a Ana vai dizer assim: me permita te chamar de Ana, viu, Ana Lívia? Você vai dizer assim: ok, concedo os 2 minutos, mas já reservo mais 2 minutos para a equipe adversária também. O Muito que a bom. gente pode estabelecer também por segurança é que o máximo que a gente vai prorrogar são 5 minutos. Isso padroniza para todo mundo. Doutora Ana Lívia, eu posso falar mais 7 minutos? Não. Máximo 5 minutos. E aí eu já concedo para outra equipe por uma questão de, evidentemente, de paridade de armas, né? De igualdade, né? Equidade. Então, isso também pode acontecer, né? Ah, então, o papel do presidente, da presidenta, é muito importante, porque é ela que vai organizar os trabalhos, né? Então, lembrem que é uma simulação. Então, nós vamos nos portar como se estivéssemos efetivamente diante de uma corte, seja brasileira ou estrangeira, ou internacional. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque tem aluno que às vezes aparece lá e ele não tem muita noção, ele acha que é uma brincadeira. Eles ficam nervosos, eles dão risada, né? Nós permanecemos impassíveis. Então, se eu sou orador de uma equipe e está lá a presidente, a doutora Ana Lívia, como que seria o ideal? Boa tarde ou bom dia, cumprimento a bancada, senhoras, senhores jogadores, senhoras jogadoras. Meu nome é Flávio, eu represento a Universidade ABCD, e vamos a representar neste momento o Estado ou a vítima. Primeiro fala sempre a vítima, né? Depois o Estado. Lembre que o Estado é o acusado. Então vou representar, estamos representando as vítimas. Comigo estão doutora Carolina Santos, aliás, cumprimento a Carol, professora de internacional também. Comigo estão a oradora Carolina Santos e a oradora Carla Mustafa, que eu apresentarei a contextualização dos nossos argumentos. A doutora Carolina Santos apresentará as argumentações das vítimas em relação aos jornalistas desaparecidos, e a admissibilidade desse caso. E a doutora Carla Mustafa encerrará a nossa argumentação falando de tal e tal aspecto. E aí ela começa. Mas quando ela começa a se apresentar, já está contando. Então a doutora Ana Lívia apresenta a mesa. O senhor Flávio, o senhor pode começar contando o tempo. E a gente liga lá o celular, o cronômetro. Seria interessante que pelo menos 2 dos juízes regulem o tempo juntos. Eu estou dizendo isso porque eu sou um pouco lesado e eu esqueço de olhar o cronômetro. Às vezes, porque você vai na argumentação, se o debate estiver bom, você esquece. Quando você vai ver, já está com 35 minutos. Então, é bom que dois façam isso. Ainda mais nós que trabalhamos com direitos humanos e somos utópicos e sonhadores, a gente esquece o tempo e vai embora. Aliás, cumprimento a doutora Valesca, outra amiga querida aqui que eu estou vendo agora aqui na tela. Bom te ter aqui, Valesca. Prazer todo E, meu, obrigada. então, é uma delícia, eu acho uma delícia os MUTs. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Fique à vontade para perguntar. Então, lembrando, primeiro os representantes das vítimas, depois os representantes do Estado. O que eu costumo pontuar? Por exemplo, eu estou me apresentando. Apresentei a Carolina e a Carla Mustafa. Aí vem aquele requinte, né? Eu também quero cumprimentar a equipe adversária que está presente aqui. Nem todos fazem isso, mas a equipe que faz já mostra que está mais envolvida com aquele ambiente das cortes, né? Um outro detalhe, quando nós entrarmos, então entra lá a doutora Renata, a doutora Ana Lívia e a doutora Carolina Santos, é a bancada daquela rodada. Todos têm que se levantar e esperar as 3 juízas chegarem lá na frente
Podem se sentar, boa tarde, né? A ideia é ensiná-los a saber se portar. Então é engraçado uma vez, porque eles ficam nervosos, né? Eu me lembro que uma vez uma aluna, ela estava tão nervosa que ela andava para lá e para cá enquanto ela falava. Ela terminou de falar a 1 metro da mesa, onde eles apoiam o material para falar. E ela nem percebeu, né? Isso nós vamos anotando tudo, porque quando acaba a rodada, a gente vai falar quem venceu, nós vamos dar o feedback. Olha, ambas as equipes foram muito boas, aí tem aquele padrão, né? Foi muito difícil decidir quem ia vencer. O esforço é muito grande, é de admirar o esforço de vocês. Não é fácil, diante de professoras, advogadas, professores, etc. Mas a vencedora é a equipe X, né? E por que que é a equipe X, né? Então aí começa o feedback. Então dá 5 minutos para cada feedback. Então a Ana Lívia fala, dá o feedback dela, a Renata o feedback dela, a Shirley o feedback dela. E para que eles tenham isso é muito importante para eles, né? E sempre tentando compor eventuais tensões. As tensões vêm das equipes. Eles estão nervosos e eles são competitivos. Então, o ano passado, nós tivemos, especialmente o pessoal da Federal do Paraná, a coach, a técnica deles, era uma menina que eu já conhecia, que já tinha disputado em Washington. Ela era estilo espartana, assim, ela era germânica, não sei se vocês lembram dela. E ela, quando acabou, quando ela soube que a PUC do Paraná concorrente ia para a final, ela entrou com recurso. Então, Camila, seria bom a gente ter assim três pessoas para ser um número ímpar ou cinco de plantão assim para receber recurso, entendeu? Agora, não temos que dar muita satisfação porque senão a coisa não acaba. Olha, tem que ser algo muito justificado. Vou dar um exemplo. Anos atrás, na própria OAB, era um mute que fizeram, eu participei como juiz na época, e aí a equipe do Mackenzie foi disputar contra a GV de São Paulo. Eu não era juiz porque eu era professor já do Mackenzie, eu não podia participar dessa rodada. Aliás, vocês têm que avisar antes, tá? Então, por exemplo, a Valesca é da FADISP, né? Valesca, você continua lá, né? Então a Valesca não pode julgar caso da FADISP. Nem a Camila também é FADISP, né, Camila? Ou não? Não. Quem for da FADISP ou do Mackenzie ou da PUC não pode julgar casos assim. E tá faltando juiz, tem que puxar alguém lá na hora para substituir. Bem, então eu estava assistindo Mackenzie versus GV, eu estava na plateia, eu tinha acabado de sair de uma rodada anterior. E aí o menino do Mackenzie, o celular dele estava em cima da mesa. E aí ele mexe no celular. Quando ele mexeu no celular, lá na plateia, uma menina se levantou. Ela era da GV e o pessoal da GV disputa muito competição. Pela ordem, ela interrompeu a rodada. Pela ordem, o aluno do Mackenzie está consultando o celular. A equipe tem que ser desclassificada da competição. Assim, ó. Eles não estão nem aí que é uma simulação. Eles vêm que vêm. Os mais preparados que querem mostrar que estão preparados, né? E aí tivemos que a organização na época interrompeu. E aí não havia uma solução prévia estabelecida para isso. O que que eles fizeram? Olha, nós não vamos desclassificar o Mackenzie, porque você tem que ser um pouco político também nessas competições, né? A gestão das universidades estão de olho nisso. Nós somos a OAB São Paulo. Mas nós vamos zerar a pontuação do Mackenzie. E o Mackenzie zerou e evidentemente que não ia mais ganhar a competição. O menino ficou arrasado. Depois nós conversamos com ele, eu encontrei com ele e aprendeu. Então nós temos, isso está no edital, não pode haver consulta a celular, não pode ter fone do ouvido. Eu não vou nem dizer livro que é da minha época, né? Ninguém aqui era nascido quando eu já usava livro. Nem o Marcelo, que é um menino que não usa mais livro, né? Agora, o que que vai acontecer?
não pode ter, usar livro, consultar celular, tablet, nada disso. O que eles podem ter é uma folha para anotação, para eles montarem o raciocínio deles, né? Então, eles precisam. Por quê? Porque na hora de fazer a réplica, eles estão anotando o que a equipe está falando, porque a réplica é improvisada. E a tréplica também é improvisada. Outra situação interessante que pode acontecer. Aconteceu comigo lá em Nuremberg, na Alemanha, lá no Tribunal de Nuremberg. Nós éramos a equipe do Mackenzie disputando com uma equipe da Índia. Quando chegou a hora da réplica, o estudante da Índia disse assim: Ah, nós não vamos usar o prazo da réplica. E aí todo mundo ficou sem saber o que estava acontecendo. Eles não sabiam o que fazer. A verdade era essa, era falta de preparo. E ele abriu mão. Ah, já falei 30 minutos. Lá em Nuremberg são 50 minutos cada equipe. E aí, nós usamos a tréplica. E na hora do feedback, os juízes falaram: olha, a equipe do Mackenzie vai vencer, venceu, porque vocês abriram mão de usar a réplica. Então, Oi, me chamaram? Alguém falou? Me chamou? Vamos imaginar que a Ana Lívia está presidindo. Por favor, equipe A, você tem agora os 5 minutos para réplica. Ah, nós não vamos usar. Ou então a pessoa fica nervosa, usa 1 minuto só. Ok. Então, a outra equipe, a tréplica. E aí, claro que a outra equipe vai vencer. Por quê? Porque faz parte da preparação não só a argumentação, mas saber usar o tempo numa sustentação oral. Então, nós estamos sendo pedagógicos, né? Em relação a isso. É, deixa eu ver aqui. Então, eu acho. Deixa eu ver se eu estou esquecendo aqui. Sempre calculando bem o tempo. É, uma outra situação que pode aparecer avaliem as fontes que eles citam. Eu sei que se o Marcelo estiver lá e o aluno citar a Flávia Piovesan, o Marcelo vai abrir um sorriso, que é a orientadora dele, a amiga dele desde criança, né? Saíram juntos da maternidade, ele e a Flávia Piovesan. Então, é uma citação cabível? É uma citação apropriada? É. Mas nos tribunais internacionais, usa-se mais precedentes do que doutrina. Então, se o caso envolve, por exemplo, esterilização forçada, que é o nosso caso envolve, por isso vocês têm que conhecer bem o caso, né? Quanto mais precedentes eles trouxerem do sistema interamericano, show de bola. Olha, ele não trouxe nenhum do sistema interamericano, mas o aluno citou um da Corte Europeia. Embora seja sistema europeu, lembrem que os argumentos dos precedentes são universais. Então, nada impede que, para construir o argumento, o aluno traga um caso de esterilização forçada, porque tem também na Europa. Na África tem mais do que na Europa, mas na Europa tem. Porque tem indígenas na Suécia, por exemplo, né, que passaram por esterilização forçada. Então, se ele trouxer, claro que o ideal é trazer do sistema interamericano, mas vocês podem considerar. O sujeito traz um precedente do Tribunal Penal Internacional sobre crime contra a humanidade que envolveu esterilização forçada. Sim, mas a nossa competição é sistema interamericano. Mas é comum que no tribunal você possa trazer um argumento jurídico de um precedente que envolveu crime contra a humanidade do TPI, ou do Tribunal para Ruanda, ou ex-Jugoslávia, Camboja, não importa, e você traz para o teu argumento. Eu vou mandar para vocês, alguém me lembre, eu tenho uma relação com todos os casos do sistema interamericano e da Corte e da Comissão, eu vou mandar para vocês. E aí vocês podem usar como guia também, né? Porque a gente está aprendendo sempre com essas competições, né? Vão anotando aí, gente, que eu já estou quase terminando. Formulário. Eu não vi ainda, Camila, os formulários que os juízes vão preencher na hora. É importante vocês lerem e se familiarizarem com os formulários antes. Então,
tanto para nós, que vamos anotar as pontuações, quanto os estudantes que vão fazer, vão ter lá um pedaço de papel para montar o raciocínio deles, nós temos que usar papel, nós não podemos, a gente não sabe se o estudante está usando o tablet para apenas anotar o que ele vai falar na réplica ou se ele está consultando a internet. E você não pode pedir para usar para ver o tablet dele. Aí você sabe, né? Privacidade. Então é só papel. Então, se a Ana é presidente, a Renata, a Chile, a Camila, o Luiz, né? Galera, papel. Nada de digital ligado lá. Porque nem Apple Watch deveria permitir, viu, gente? Mas eles vão estar de pé na nossa frente ali. Então, eu acho que isso vai ser fácil identificar. Então, quando vocês forem anotar, você está lá ouvindo a equipe A. Pô, o primeiro orador, muito bom. O segundo, muito ruim. O terceiro arrebentou. A melhor oradora até agora. Já anota. Já deixa anotado no pé da folha ali. Faculdade 5 versus faculdade 10. Melhor oradora da rodada, o melhor orador. Já deixa anotado lá. Para nós não esquecermos. E guardamos essas folhas. Por que é importante guardar essas folhas? Porque elas são documentos se houver recurso. Então, depois que acabar tudo, a OAB incinera, a gente picota, sei lá, faz. Mas é documento ali na hora e eles levam muito a sério, né? Eles levam muito a sério. Então, os juízes devem preencher todas as folhas de avaliação no final de cada rodada. E assim, a Shirley está preenchendo a folha dela, ela não sabe como eu estou preenchendo a minha. A decisão é dela, livre convicção da juíza Shirley, né? Ela pode discordar totalmente de mim, não importa, é a decisão dela. Ponto. Então, a deliberação, aí acabou a rodada. Então, acabou a tréplica, aí o Luiz vai dizer assim, senhores, estou interrompendo porque acabou o tempo, agradeço. E um detalhe, se você deu 2 minutos para a equipe anterior, você tem que dar 2 minutos para a seguinte também, lembrem disso. Mas acabou, acabou. Então, ou a gente vai ter um espaço em que nós vamos sair da sala. Nós fizemos isso ano passado e fomos para uma outra sala deliberar. Shirley, Ana, o que vocês acharam? Eu achei melhor tal equipe. Pela minha pontuação, tal equipe foi melhor, né? E vamos decidir juntos quem é o vencedor. Agora, eu acho que o vencedor foi B, a Ana e a Shirley acham que a vencedora foi A. Por maioria, não tem problema, né? Nós não precisamos dar as notas, tá, gente? Não deem as notas. As notas são nossas. A gente só vai dizer quem venceu e quais foram os lados, os pontos positivos e os pontos que eles podem melhorar para eles para a próxima rodada. Um outro detalhe que a gente não fez o ano passado, e aí eu submeto à apreciação de vocês, é o seguinte. Vamos imaginar que eu fiz lá uma rodada com a Carlinha e com a Gabi, com a Gabriela. Minha chefe no escritório, viu, gente? A Gabriela Frene. E aí, nós terminamos. Eu entro numa outra sala, onde o Guilherme, a Valesca e a Carol estão lá julgando. Eu assisto o debate, certo? E lá está a faculdade X. 2 horas depois, eu vou para a rodada aonde esta faculdade X vai disputar, na qual ela vai disputar. O ideal é que a gente não assista aos debates. Nós não fizemos isso ano passado. Mas você vai entrar numa sala para assistir um outro debate e vai ver uma equipe incrível. Você vai ficar sugestionado se você pegar essa equipe lá na frente. E eu acho que não pode ser proibitivo isso, acho que dá para entrar. Mas eu acho bom a gente evitar, para não comprometer a nossa imparcialidade, entenderam? Porque eu me lembro que o ano passado, a primeira rodada que eu participei, tinha um menino
que falava muito bem. Eu acho até que esse menino ganhou o melhor orador. E eu fiquei com aquele menino na cabeça. Falei, pô, esse menino, eu já olhava e falei, pô, esse menino vai arrebentar. E ele arrebentava. Porque o menino era talentoso na parte oral. Então, aí eu submeto a vocês o que vocês acham melhor. Ah, mas eu gostava. A Ana Lívia fazer, eu queria ver lá. Não, tudo bem. Então só evita de julgar alguma rodada com aquela que você assistiu, entendeu? Eu acho que é uma sugestão que fica aqui. Fala, Renato. Professor, então não é permitido nenhum tipo de aparelho. Por eles, por nós também não? Não, a gente pode usar. Pode. A gente Porque pode, você além da anotação dos formulários, a gente pode usar um tablet. pode. Eu acho que eu Você usei pode tablet usar, no tá? Não, a repórter. gente tudo bem. Tá bom. Nós Não, é só para podemos, de repente inclusive. não passar uma diferença. Só um detalhe. Imagina, Renata, que se ele está usando. Por que eles não podem usar um tablet ou celular? Porque ele está consultando o chat GPT. Sim, certeza. Olha, os meus TCCs, não sei se aconteceu com vocês. Desde a pandemia, eu estou fazendo TCC pelo Zoom. Acabou. Marquei tudo agora presencial. Porque você está fazendo pergunta no TCC, ele está na outra tela no chat GPT. E nós Verdade. flagramos isso lá no Mackenzie. Entendi. E o mundo Se inteiro por está um fazendo isso. acaso a gente vê que existe alguma consulta, informa o presidente Se o suspende. aluno consultou alguma fonte não permitida, é isso? Isso. Aí, bom, ou nós vamos ver e imediatamente, se o aluno resolve, ele está baixando para pegar o celular, pela ordem, doutor, por favor, você. Não, você pensa que ele vai pegar o celular, ele pega insulina, eu uso insulina, entendeu? Então, você pede até com calma, sem tornar o ambiente pesado, né? O legal é o ambiente ser um ambiente leve, de festa. Sim. Agora, se o sujeito tá. Por exemplo, que é mais comum, eles não podem se comunicar com o coach. O coach está sentado lá, né? Então o aluno está falando, a minha coach, a Shirley, eu estou olhando para a Shirley, fazendo aquela mímica, né? Quase uma conversa por via mental, né, Shirley? E aí, não pode. Então, o que que a gente pode estabelecer e já esclarecer no começo ali, antes de começar o debate? Caso ocorra uma comunicação não permitida, os juízes vão parar o debate e vão descontar 10 pontos. Na segunda, o debate é suspenso e a equipe está desclassificada. Não da competição, mas já é considerada derrotada naquele debate. É uma sugestão. Nós não definimos isso ainda, mas fica aqui uma sugestão. A gente está gravando a reunião, então depois a gente pode pensar com calma, né? Até lá. Outra situação que pode acontecer, e aconteceu ano passado, tá a equipe das vítimas presente, preparadinha lá para falar, as juízas e os juízes já posicionados, e a outra equipe não aparece. Lá em Washington, aguarda-se 30 minutos. Não apareceu, vitória. Mas vejam bem, a equipe que está presente apresenta a sua argumentação. Bom, o que aconteceu ano passado na OAB? Talvez quem estava lá vai se lembrar. Apareceu uma equipe, a outra não chegava, que veio gente do Brasil inteiro ano passado. E aí, quando a gente já ia encerrar, a equipe se apresentou. Quando a gente ia encerrar, a outra equipe chegou desesperada. E aí, pessoal, é aquela situação. É uma festa, são meninos e meninas que pegam trem. Vocês vão ver. Vai vir uma pessoa bem preparada, que tem todo o apoio material, que vem de carro, estaciona ali na frente no Shopping Paulista, ou paga aquele estacionamento caríssimo da ESA, ou não devia ter falado isso. Aquele estacionamento do prédio da ESA, gravação é um problema. Mas, e vai chegar aquela pessoa que vem lá de Guaianazes, entendeu? E vai chegar transpirando. Então, pô, deixa falar. E aí você pode dar uma pontuação para a questão da pontualidade. Porque a menos que esteja caindo o mundo,
Se a pessoa leva 1 hora a mais para chegar, ela tem que se calcular para isso. É uma equipe. O trabalho é em equipe. Então, eu deixaria ouvir, né? Agora, se não apareceu, deu WO, a equipe que está lá apresenta e leva a pontuação e leva o feedback também. Eu acho legal. Oi, Paula, tô te vendo aqui, dona Paula, professora Paula também. Que mais? Deixa eu ver aqui. Ah, recomendamos que os juízes tomem notas, que lhes permitam identificar cada um dos participantes, eu já falei isso, e que lhes permitam preencher o formulário de notas. Colocar o nome do juiz na folha é importante, viu, gente? Então, a gente não fez isso ano passado. Eu não me lembro, pelo menos. Então, tá lá, professora Paula Brasil, Marcelo Guimarães, Gabriela Frene. Tá lá o nome dos 3 juízes, cada um na sua folha. Ah, aí, a gente precisa, Camila, a gente precisa ter alguém que vai receber, depois que encerrou tudo, a gente grampeia a folha e entrega na mão de um arquivista, sei lá, que vai fazer essa função, né? Porque, de novo, se houver algum recurso, essa ficha e esse juiz são documentos, entendeu? Eu lembro muito quando eu assisto às vezes antigamente eu desfilava em escola de samba, né, gente? Não sei se meus amigos e minhas amigas antigas sabiam desse meu passado, mas eu saía na Vai-Vai e na Gaviões, né? Porque eu sou corintiano, evidentemente, eu sou do povo. E aí, o que acontecia é que a gente ia assistir a apuração. Juiz tal, né? Alegoria. Vocês sabem como é que é. Então a galera quer saber, quem que é esse juiz? Pelo amor de Deus, como é que ele me deu nota 9,5, né? E não me deu 10? A gente tem que saber quem são os juízes, porque se houver alguma dúvida no recurso, nós temos o nome ali na ficha. Fala, Paulinha. Tá, tá muda. Não? Sai e entra de novo. Sai e entra. Aí vai voltar. Enquanto a Paula volta, a gente dá uma sequência aqui. É, deixa eu ver aqui o que eu estou esquecendo. É, a Paula está voltando. Vamos ouvir a pergunta dela. Vamos ver se agora ela consegue. Paulinha, e agora? Tira do mudo. Manda um áudio aqui para mim no meu zap. Aí eu mostro aqui. Enquanto a Paula me manda o áudio, sobre as perguntas, recapitulando, gente. Perguntas da banca podem ocorrer a qualquer momento durante a rodada. Os alunos são julgados, em parte, por sua capacidade de responder às perguntas e interrupções. Então, olha o raciocínio. Eu tô falando, eu tô concentrado e nervoso. Aí a Gabi me faz uma pergunta, eu tenho que interromper. Eu respondo bem, ou eu respondo mais ou menos, ou eu desvio. Não consigo responder. Aí, vocês têm que avaliar se eu consigo retomar o meu raciocínio da melhor maneira possível. Então, temos que fazer perguntas, interromper, avaliar isso, avaliar a qualidade da resposta, mas não interromper demais. Deixa a galera, porque isso faz parte do treinamento, né? É como os juízes fazem com a gente sustentação oral, né? Então, essa é a preparação. A forma como eles se dirigem à bancada. Então, por exemplo, a Gabi, eu estou falando, a Gabi me interrompeu e me fez uma pergunta. Aí eu respondo assim: é, quem está preparado vai dizer assim: agradeço a pergunta, senhora julgadora, senhora examinadora, mas eu vou deixar para responder mais para frente. Isso é péssimo em competição. Só que a Gabi não vai falar nada. Fala, tá bom, anota lá. Ah, a minha colega vai falar dessa parte. O ideal seria, olha, esta pergunta diz respeito a um aspecto que a minha colega vai abordar, mas eu já vou adiantar um pouquinho. Então, eu já devo antecipar que é isso, isso e isso. E isso será melhor detalhado pela minha colega. Aí eu acho legal.
porque a gente percebe que existe um trabalho, um treinamento feito em equipe, entenderam? A Paula mandou aqui a mensagem. Só um minutinho. Eu vou colocar aqui, vamos ver se vocês ouvem, tá? Gente, eu não estou conseguindo acessar o áudio, mas vamos lá. Minha dúvida é a seguinte: eles podem conversar entre eles, escrevendo na folha e passando assim entre um e outro? Ou eles podem entregar as anotações que eles fizeram para a pessoa que vai ficar responsável pela réplica e tréplica? E aí, uma última pergunta, só para deixar cada vez mais. Para fazer uma polêmica aqui. Como é que ficam pessoas. Ou se já teve, ou se tem alguma coisa, porque eu não li o estatuto ainda, não li a regra, com relação a concorrentes, candidatos, né, que estejam ali concorrendo e que sejam. Ou tenham cegueira, ou surdez. Como é que fica essas pessoas em termos de comunicação, né? A possibilidade de comunicação. Pergunto isso porque, como é papel e caneta, para poder anotar, eu já tive um aluno que não conseguia anotar, ele não tinha o, o gancho, né? Ele não conseguia anotar, então ele só digitava pelo computador. Aí eu queria saber como é que ficam essas questões excepcionais na hora lá. Ótima pergunta, Paula. Bom, primeiro sobre eles trocarem bilhetes, né? Aquela troca ostensiva, um fica passando, e como eles ficam nervosos, né? Aí, se acontecer isso, é raro acontecer, mas se acontecer, vai ficar muito ostensivo, não pode. A ideia é que na réplica e na tréplica eles possam ter trocado alguma informação. Olha, porque na réplica e na tréplica só fala um, né? Então, eu tô lá com a Karen e com a Carlinha, e aí a Flávia, você vai falar na réplica. Beleza, então elas me passam ali algumas dicas. Isso tudo bem, né? Porque o que que aconteceu? Eu já vi críticas a uma equipe que não se comunicava por parte de juízes no final, no feedback, e eu já ouvi e vi críticas para a equipe que trocava muita mensagem entre si. Então, o ideal eles podem conversar sobre quem vai falar agora. Não, você fala tal ponto, pode ser que aconteça, mas não ficar trocando mensagens ostensivamente. Eu acho ruim isso. A outra equipe pode achar ruim, eu acho melhor evitar. Na réplica e na tréplica, tudo bem. Olha, eu dou faço uma anotação e entrego na mão do outro meu colega, né, da equipe. Tudo bem. Porque eles têm que improvisar na hora. E para eles talvez não seja mais tão simples isso, né? Ouvir um argumento e já bolar uma resposta. Jurídica, jurídica. Bom, sobre a segunda pergunta, nós não temos como preparar, por exemplo, eu acho que essa é uma ideia legal para a gente pensar para o ano que vem, um sistema por exemplo, eu tenho um filho que não escuta. Então, a não ser que ele seja com aparelho. Então, o que que a gente pode fazer se aparecer? A gente pode até já perguntar: alguma das equipes tem alguma necessidade específica para comunicação? Avisa antes. E aí a gente pode permitir uma pessoa que só possa digitar, como a Paulinha falou, e que ela possa usar o computador dela, né? É, Porque é uma situação diferente que requer uma solução distinta também. O problema é que a gente não sabe se ela vai estar acessando a internet, né? Então isso tem que ser verificado. Você permite que a gente verifique isso? Ou ter alguém do lado para decodificar? Eu acho que a gente tem que ver a situação. Aliás, a gente podia mandar, Camila, pedir para enviar uma comunicação para as equipes para informar se alguém vai ter algum membro da equipe que tem alguma necessidade especial. Eu acho que a gente poderia fazer essa pergunta, não sei.
Sim, estou de acordo. A gente vai ter a reunião com as equipes, né? Então, no próximo e-mail que a gente vai mandar, já avisando do horário, a gente já faz essa pergunta e pede para eles sinalizarem, porque acho que é importante. Inclusive, porque no próximo edital a gente pode já pedir o indicativo na inscrição, que daí dá até para pensar em alguém que fale Libras, né? Que agora sim, de pronto, talvez a gente não consiga e a gente não chegou para nós essa informação, mas vamos ver com a resposta das equipes o que que acontece. Mas é um ponto que a Paula trouxe que é muito importante. Eu acho que a gente também poderia pedir para os presidentes e as presidentes de mesa sinalizarem antes de começar, reforçar essa ideia do celular, porque eu sei que está no edital, mas a gente reforça isso e aí o combinado não é caro, está explicado para todo mundo. Se mesmo assim, durante a rodada, eles fizerem isso, a gente se sente mais confortável para sancionar, né? Porque já está. Perfeito. Inclusive na reunião com as equipes, eu vou falar isso para eles. A gente fez o ano passado, deu tudo certo. Posso fazer uma pergunta? Desculpa que eu não achei a mãozinha aqui. Mas qual seria a sanção se eles, por exemplo, a gente avisou e eles usarem Então, a o minha celular? sugestão é, na primeira situação, a gente vê o sujeito pegando o celular, por exemplo. A gente chama atenção, pede para acessar o ato, não pegue o celular, guarda. O celular tem que estar desligado. A gente já pode até avisar no começo ali, né, no roteirinho. Desliguem os celulares. E tirar 10 pontos da pontuação de cada juiz. Na segunda, desclassifica na rodada. Não da competição, desclassifica da rodada. Né? Eu acho que aí é uma ideia. O que pode acontecer, gente, por exemplo, a maioria sabe aqui, eu sou diabético, eu uso insulina. Eu tenho um adesivo no meu braço que eu preciso do celular ligado para medir minha glicemia. Então, por isso que eu falei que é bom a gente mandar essa pergunta, né? Alguém precisa deixar o celular ligado, né? Por exemplo. Vai tranquilo, Guilherme, depois a gente conversa. Aí a gente já pede para avisar antes, né? Eu preciso medir a glicemia. Quem tá nervoso, cai muito a glicemia, ou sobe muito a glicemia, né? O ano passado teve aluno que desmaiou lá, viu? Tem isso também. Ou passou muito, uma aluna passou muito mal, eu me lembro. Sempre tem, viu, gente? Sempre tem. Teve sim. Então, aí eu estava falando. Podem me interromper, tá? Se tiver perguntas, estou quase acabando. Então, os alunos são julgados pela capacidade de responder as perguntas e as interrupções. Façam perguntas que incentivem os alunos a pensarem criticamente e de forma criativa, né? Pensar como advogados, a ideia é essa, né? A ideia é essa. Cuidado para não fazer muitas perguntas, porque vai dificultar a apresentação dos argumentos. Tente não fazer perguntas dentro de outras perguntas. Aqui é um treinamento que a gente dava lá em Washington para os juízes lá. Não roube o centro das atenções com a sua própria análise jurídica. A estrela é a garotada, né? É muito importante. Encoraje as equipes. Ao invés de criticar uma performance ruim, ofereça comentários construtivos. No final, né? No feedback. Então, essa eu não preciso falar para vocês se conhecem, eu conheço vocês, mas não acuse colegas juízes de estarem despreparados, porque eu já vi cada figura como juiz que é de assustar, viu, gente? Não tanto na Alemanha, que é um pessoal muito qualificado, mas em Washington é de assustar, viu? Conflito de interesses, importantíssimo. Julgar um time que você treinou. Então, lá no Mackenzie, eu falei para uma outra professora treinar a equipe, que eles vieram falar comigo. Falei, não posso. Eu estou na coordenação do multi, eu não posso. Então, tem uma outra professora lá que é coach. Julgar uma equipe que você previamente observou. Lembra que eu falei? E nas competições internacionais, isso aí dá suspeição. Julgar uma equipe que tem um orador que você conhece pessoalmente. O meu sobrinho tá lá. Vou lá tirar foto pro meu irmão, pra minha irmã. Não dá. O Miguelzinho ainda não dá, não chegou lá, né, Camila? Mas se o Miguelzinho tivesse lá, eu não poderia, né, julgar um caso em que o Miguelzinho tá lá, porque a Camila falou para mandar uma foto para ela, entendeu? Então, cuidado com isso.
O que não é considerado conflito de interesse. Não se aplica nesse caso julgar uma equipe do seu próprio país, isso aí não é conflito de interesse. Julgar uma rodada oral de uma equipe da qual você avaliou o memorial. Isso não tem problema também. Eu avaliei o memorial da equipe 10 e eu estarei na rodada oral da equipe 10. Não tem problema. Né? Vai que surge essa dúvida aí. Eu vou mandar a jurisprudência para vocês darem uma olhada. Nunca divulguem a pontuação dos oradores ou dos times na frente dos participantes, porque você expõe o aluno, né? Você expõe, então não podemos fazer isso. Eu não sei nas outras faculdades, no Mackenzie é proibido você divulgar a nota de aluno que participou para uma função lá no juizado especial do Mackenzie. Não pode, porque você expõe o aluno perante a sala toda, né? Não ajude as equipes com seus comentários. Essa é uma oportunidade para aprendizado e não uma oportunidade de divulgar as informações contidas nos memoriais. Então, se o aluno falou um absurdo, você só anota. Tá bom, é isso mesmo? Eu queria que o senhor me explicasse isso. Você pode até dar essa chance. Mas, confidencialidade, né? Os juízes têm o dever de não divulgar informações confidenciais sobre o caso hipotético. Sobre o memorando ao juiz. Aí é outro documento que esquece que o memorando nas competições, a gente faz um documento com essas instruções para os juízes. Isso é super sigiloso, né? Se um juiz compartilhar o memorando, os memoriais ou informações confidenciais para algum aluno, para alguma equipe, ele tem que ser excluído da competição, né? Não é o caso, a gente já está combinando isso. Isso é super importante, gente. Nós não podemos nos confraternizar com as equipes. Olha, acabou o debate, hora do almoço. Eu vou almoçar com a equipe lá do Instituto Toledo de Bauru. Não pode. Uma vez eu participei de um simulado que estava o IT de Bauru, por isso que eu lembrei agora. E aí eu encontrei com a equipe lá em Washington, onde eu era juiz. A gente passou no corredor, eles me viram, professor Flávio. Eu falei, não, não fala comigo, senão vocês vão ser desclassificados. Não pode falar. Tem olheiro, viu, gente? O pessoal da GV é profissional, viu? Eles defendem a equipe deles. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu já falei sobre assistir debates. A lógica e a capacidade de argumentação vocês têm que pesar. Eu acho que é isso, gente. Eu não sei se eu esqueci algum aspecto que vocês tenham dúvidas aí. Já falei dos atrasos. Desempate. Em caso de empate, a equipe com orador individual que tem obtido a maior pontuação na apresentação estará à frente. Então, eu, a Sheila e a Camila demos a mesma pontuação rigorosamente para as duas equipes. Quem venceu? Aí, quem tiver o orador com a melhor pontuação, a gente escolhe na hora, é o critério. Em caso de desempates posteriores, não, aí é outra coisa. Então, eu acho que isso que era importante falar. Fala, Marcelo. Oi, Flávio. Oi, Camila. Oi, colegas. Boa tarde. A gente já tem alguma previsão de número de inscritos, já que esse ano, diferente do ano passado, é só estadual São Paulo. Ano passado era nacional. A gente já tem mais ou menos uma ideia de quantas equipes? Quantas são, Camila? Eu não lembro agora. 17 que apresentaram já os memoriais, né? Que são as classificadas. A gente teve 24 equipes inscritas, mais 17 que apresentaram material, os memoriais, e que estão classificadas aí para os debates. É um bom número, considerando que a gente vai fazer esse estadual, é um bom número. E, Camila, você lembra mais ou menos das faculdades, só para a gente ter alguns exemplos, que o Flávio está falando tanto da GV? Eu não estou fazendo propaganda, não, gente. Não é propaganda, de forma alguma, mas quero saber se a GV está, por exemplo. A gente tem Unip, USP de Ribeirão Preto, tem UNG, tem FADISP, Mackenzie,
Ai, gente, PUC. não lembro de cabeça agora. PUC. O Marcelo Aqui. não pode participar da. O Marcelo é PUCiano até a alma, ele não pode participar. Zumbi Deixa eu dos ver aqui. Palmares. A Peraí, deixa eu Zumbi. pegar a lista aqui. A Zumbi participou ano passado, mandou bem lá. Eu dei aula na Zumbi há muitos. Ah, não tem problema, tá, gente? Eu dei aula na Zumbi há anos atrás. Eu dei aula em muita faculdade, eu já tô velho, né? Aí, a suspeição é onde você dá aula hoje, tá? Agora, o Marcelo, que dá aula na PUC, em Harvard, aí é problema dele, se ele é super E requisitado. Yale, você E esqueceu, né? Yale, E Oxford também, desculpe. deixa eu ver aqui as faculdades, hein? Eu vi agora há pouco. Eu Mas é um bom vi. número, né? 17. É, me surpreendeu. Me surpreendeu porque ah, eu achava que ia ter menos, porque é só estado de São Paulo. Então, olha, as classificadas, tá? Tá abrindo aqui. Vamos lá. Eu sei que tem FADISP, Mackenzie, PUC, Zumbi. Agora abriu. Então, nós temos aí Zumbi dos Palmares, Uninove, Unisa, PUC de São Paulo, FADISP, Faculdade de Ensino Superior de Santa Bárbara, de Tatuí, Centro Universitário Padre Albino, Unifipa, lá de São Francisco, Universidade Uninove de novo, da Vila Maria. A gente permite por campus, tá, gente? Metodista de São Paulo, lá de São Bernardo, né, de Ruth. Centro Universitário Doutor Antônio Eufrásio de Toledo, é o Instituto Toledo de Presidente Prudente. Olha que eles vêm de longe. O Mackenzie de Genópolis, a USP de Ribeirão Preto, a Unifesp de Osasco, onde eu também trabalhei um tempo, anos atrás, a UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto, a UMC de Mogi das Cruzes, a Unifecaf de Taboão da Serra e a FAM, a Centro Universitário das Américas, aqui da Rua Augusta. Quer dizer, em comparação com o ano passado, teve uma boa incorporação, né? Porque estamos só com o estado Das, de São das, Paulo. das paulistas. Sim, porque, por exemplo, a PUC o ano passado não participou. Não participou. Obrigado. E a USP Ribeirão se inscreveu, mas não mandou memorial. Agora eles mandaram memorial. E o Mackenzie também não participou ano passado. A São Judas participou ano passado, não está esse ano? A São Judas não tá. E o ano passado eles vieram com pelo menos 2 campi, eu acho. Vieram. Mas a São Judas tem passado por muita transformação, né? Eu não sei se ela se inscreveu, porque foram Eles se 24. inscreveram. Eles se inscreveram, mas não sei por que não mandaram os memoriais. Acho que não conseguiram mandar, mas eles estavam inscritos. Então, por exemplo, se vocês. Pode ser que vocês encontrem um desnível entre essas equipes, né? Por isso que eu falei, Camila, você vê, o pessoal que vem de Tabuão, Tatuí, Presidente Prudente, né? Eu acho que se tiver um lanchinho lá para eles é legal. Sim, sim, por isso que a gente É, já falamos com o pessoal da secretaria, tem que ter é alguma coisa. legal, né? Nem Sim, que dê um ticket, cada um tem direito a um. Ou não, deixa uma mesa cheia lá. A gente podia ver algum patrocinador também, não sei. sim. Mas. E a gente desce ali, tá cheio de opção para comer, tá, gente? O que é importante, vocês vão dizer qual é a disponibilidade de vocês, de acordo Claro, com as rodadas, vai tá? ser ali na Cincinnati, Braga? Mesmo lugar, Gabi, na Ah, ESC, tá, tá. em frente ao Shopping Paulista ali. Isso.
Lá é bem legal. A ESA é bem bacana lá para fazer. Deu certinho ano passado. É bom que é perto do metrô, quem quiser ir de metrô, e também do lado da Paulista, a Do localização é boa. lado. Vocês saem de lá, vão fazer compra por aí. Tá cheio de coisa para comer e comprar lá na região. E aí dá para tomar um sorvete depois. É gostoso, porque a gente sai depois para conversar, né? A gente se reencontra. E um detalhe que eu ia dizer: o ano passado tinha uma equipe do Pará. E eram 3 meninas indígenas, tá? E elas me ligaram, assim, do interior, não era de Belém. Minha família é de Belém, por exemplo. É do interior, do interior, do interior. E elas me ligaram. A gente pode ir com as nossas roupas? Eu falei, pode, porque nós somos, é a nossa visão, né? É, hoje você vai, eu trabalho muito com a PIB, né? O pessoal vai sustentar com os cocares, por exemplo, ou com os mantos sagrados. Então podia. Elas não conseguiram dinheiro para vir para São Paulo. Era muito caro para elas. Então elas desistiram. Então, se aparecer, eu não preciso isso para vocês, né? Mas é bom a gente registrar. Se alguém aparecer expressando a sua cultura, eu acho até desejável termos isso na nossa competição, entenderam? Então, que eu não sei, né? O Poder Judiciário é muito conservador, mas não o sistema interamericano. O sistema interamericano é plural, né? Então, a gente tem que vestir a roupa de um juiz não, de um comissário da comissão. Ah, se aparecer essa dúvida que teve ano passado, eles estão sustentando perante a comissão ou perante a corte? Perante a comissão. A gente tomou muito cuidado no caso desse ano com isso. Então, é a comissão interamericana analisando a admissibilidade de um caso. Ou seja, nós estamos em Washington, não em São José da Costa Rica. Certo? Perguntas? Nossa, eu tô ficando bom nisso, hein? Matei todas as dúvidas de vocês. A Camila vai tirar uma foto nossa antes que a gente esqueça. Porque ela tira a foto da gente sem avisar. Peraí que eu tenho que ajeitar o cabelo, gente. Peraí. E é Ai, impublicável. gente, é verdade. Não é, Valesca? A Deixa eu falar Valesca uma coisa para vocês. Eu não sei pôr todo mundo na tela, todo mundo uma vez, assim. Alguém Eu consegue? bato aqui. Porque o meu tá aparecendo duas folhas. Aí pode ser que alguém pisque até eu chegar na segunda. Posso. tem todo O mundo, Leonardo Flávio? não pode aparecer agora? Será? E vai ser Deixa eu só o ver. nome do Leonardo aqui. Ah, eu acho que não. Bom, Acho que ele então eu vou tá. parar a gravação primeiro, tá? Tá. Deixa eu só parar a gravação.